Esse tema, arrependimento e suicídio de Judas, não é um tema muito frequente de se comentar ou de se estudar. No entanto, é muito interessante estudarmos sobre esse tema e outros, de até com algumas dificuldades por parte daqueles estudiosos, teólogos. Mas antes de iniciarmos a respeito desse tema, queremos dizer que para que nós possamos entender determinados temas complexos, precisamos desenvolver uma capacidade interpretativa multicultural. Nós somos treinados, desde a infância, para pensarmos ou é isso ou é aquilo, utilizando a lógica clássica de Aristóteles. No entanto, necessitamos ter visões diferenciadas acerca de temas, de circunstâncias, de acontecimentos polêmicos em nossas vidas. Poderemos ter várias opiniões sobre uma determinada coisa. Vou repetir. Necessitamos e poderemos ter várias opiniões sobre a mesma coisa. Pessoalmente, podemos ter uma opinião, socialmente, outra opinião, profissionalmente, outra opinião, culturalmente, outra opinião, educacionalmente, outra opinião, economicamente, outra opinião, ou seja, poderemos ter N opiniões. Sabemos que isso é uma novidade, muitas vezes, porque nós temos uma única opinião para aquela mesma situação. É isso e pronto. E não é. Por exemplo, pessoas que reencarnam com algum tipo de doença, de enfermidade crônica, o que é que nós pensamos? Na outra vida essa pessoa fez algum mal, agora está pagando. E não é isso. Uma vez entramos numa colônia de ancenianos e existia lá um casal, um homem e uma mulher, numa alegria impressionante. E aí o médium disse assim: eles estão aqui nessa condição porque eles pediram para reencarnar e ter uma vivência aqui para ajudar os demais enfermos. Ou seja, eles não estão aqui em condições de espíritos em resgate moral. Estão aqui nessas condições para ajudar e ensinar como se deve sofrer numa condição semelhante a essa. Então isso já quebra um pouco do que nós aprendemos. Isso já muda um pouco a visão. Ou seja, quando nós estudamos a hermenêutica, nós compreendemos que existem vários tipos de interpretações. Muitos. A interpretação genética, original, a interpretação histórica, evolutiva, teleológica, sistemática, lógica. Cada tipo de interpretação nos dá uma visão diferenciada de outras tantas interpretações. Por isso que é difícil julgar. Por isso que não é fácil termos, no plano físico, uma visão perfeita para explicar as situações. Por exemplo, os mecanismos complexos, dificílimos de serem entendidos, da justiça divina. Talvez seja uma das coisas mais complexas. E o que nós sabemos seja apenas o alfabeto, o início de uma compreensão que nós consideramos muito complexa acerca
dos mecanismos de justiça de Deus. Vamos pegar recentemente as eleições. No primeiro turno eu votei no candidato e torci para ele perder. No segundo turno, é possível. Teve gente que eu votei e torci para perder, teve gente que eu não votei e torci para ganhar. Mas como pode? Vota para um e torce para o outro? Porque a questão do voto é uma coisa pessoal, mas pode ser uma coisa social. Uma pessoa filiada a um partido ou um parlamentar filiado a um partido vai ter que votar, ou um vereador, dentro das conveniências do seu partido, porque o seu mandato não pertence a ele, pertence ao partido. Então, se o partido manda votar numa condição que nós não aprovamos em termos de consciência, tem que votar. O juiz que vai sentenciar alguém, ele não acredita no sistema prisional, no caso de alguns estados brasileiros. Ele sabe que ali não vai recuperar ninguém, mas ele vai ter que sentenciar, ele vai ter que seguir a lei. Pessoalmente, ele não é a favor, mas juridicamente ele tem que cumprir a lei. Então, nós observamos, por exemplo, as atitudes de Nicodemos e José de Arimateia, que faziam parte do Sinédrio, naquele tempo, que julgou e condenou Jesus. E alguém pode questionar, mas por que Nicodemos não falou? Por que José de Arimateia não lutou para que Jesus não fosse condenado por 71 juízes, que eram os principais sacerdotes, os anciães e os escribas, que naquele tempo eram chamados de doutores da lei. Claro que, numa situação como essa, pela votação da maioria, houve uma votação. Todos terão de seguir. Eles não poderiam deixar de ser membros do Sinédrio, porque o Sinédrio agiu injustamente. Então, nós temos uma visão muito pálida, por exemplo, a respeito de Judas. Por séculos e séculos, Judas foi sempre o vilão maior do Evangelho. Parece que Judas foi o maior vilão. Não se fala em Anás, não se fala em Caifás, não se fala em Pilatos, não se fala em pessoas que perseguiram Jesus, mas Judas, o maior dos vilões, porque era discípulo de Jesus e traiu Jesus. Mas aí alguém pode questionar, mas como? Se na última ceia Jesus disse assim para Judas, Judas, vá e faça o que tem que fazer. E depois ele disse para Judas, Judas, traíste o teu mestre com um beijo, mas vieste para isso. Tudo que Jesus passou foi profetizado. Então Judas saiu e foi conversar com os sacerdotes. Jesus saiu de Jerusalém após a última ceia e foi ao horto do Getsêmani, o jardim do Getsêmani. Lá ele orou, lá ele sentiu a dor da tristeza por ver aquela situação. Devido ao seu amor pela humanidade, ele não queria ser crucificado pela própria humanidade, por seus filhos espirituais. Depois de algum tempo, chegam Judas e uma comitiva com paus, pedras, espadas para prendê-lo. Judas dá um beijo e ele diz, Judas, com um beijo traz o teu mestre, ou melhor, entrega o teu mestre. E a partir dali Jesus foi questionado. Ele perguntou também, a quem vocês procuram? Jesus de Nazaré, sou eu. Mas eu quero que vocês deixem os meus discípulos, que eles possam ir. E ele foi amarrado as mãos,
manietado e em direção à casa de Anás. Depois foi conduzido à casa de Caifás. Naquele tempo, o sumo sacerdote era uma função de direito e uma função de fato. O sumo sacerdote de fato era Caifás, que era genro de Anás, que também era sumo sacerdote de direito, mas todos os sumos sacerdotes anteriores permaneciam como sumos sacerdotes, mesmo que não estivessem à frente do sinédrio, porque o sumo sacerdote ele presidia o sinédrio. Então Jesus, toda madrugada de quinta para sexta-feira, foi torturado na casa de Caifás. Depois, bem cedo, ele foi conduzido ao sinédrio, que era um conselho de 71 juízes que deveriam julgar a condição de Jesus. Providenciaram testemunhos falsos, pessoas que falavam falsamente do Mestre, mas que não teve consistência. No Evangelho não se fala se alguém defendeu Jesus. Não houve uma palavra no sinédrio a favor de Jesus. E é aí que nós pensamos, o que é que pesa mais? A negativa de Pedro, a traição de Judas ou o silêncio de Nicodemos e José de Arimateia? Tudo depende da circunstância. Porque no julgamento que Caifás presidiu, não se tem notícia se alguém falou a favor de Jesus. Os evangelhos não falam, só condenações. E depois o teatro de Caifás, rasgando as suas vestes, se colocando na condição de vítima, para dizer que Jesus merecia condenação. Só porque Jesus afirmava que era o Cristo de Deus. Isso para eles era blasfêmia. E parece que até hoje, aquela condenação do sinédrio permanece. Porque os judeus, alguns ou a maioria, não consideram Jesus como o Messias. Embora que com o passar do tempo, e o bom senso chega em todo lugar, nas consciências principalmente, muitos judeus têm muito profundo respeito por Jesus, como um profeta, mas não como o grande Messias. Então aquela sentença permanece até hoje. E no próprio meio cristão, no nosso meio, nós vamos no meio cristão. Quantos pastores que só falam do Antigo Testamento? Quantos estudiosos espíritas que falam da ciência espírita, da filosofia espírita, mas não tocam no Evangelho? Nós temos pessoas que lideram os meios, que têm estudo, mas que não têm afinidade com Jesus. Tudo bem, não vamos condená-los. Não vamos condená-los. Diferente do pastor Billy Graham, o maior evangelizador do século XX, da Igreja Batista dos Estados Unidos, só falava em evangelho, só falava em Jesus. Não queria saber de Davi, Saul, Salomão, profeta X, Y, Z, Jesus. Já que todas as Escrituras colimam em Jesus. Claro que temos que tratar de diversos assuntos, mas tem gente que não toca no Evangelho. Nós do meio espírita sabemos mais sobre esse ou aquele personagem, esse ou aquele irmão, do que do Cristo. Não há um estudo, não há uma preocupação no meio cristão para que se conheça esse mestre. Porque se não conhecermos Jesus, nós não vamos amá-lo. Nós vamos respeitá-lo. Mas entre o respeito e o amor,
há muita diferença. E não queremos apenas respeito, queremos amor. Os primeiros cristãos davam suas vidas nos círculos de Roma por amor. Não era por fé, não era por crença, por amor. Muitos morreram por amor a Jesus. Mas por quê? Porque conheciam Jesus. Quem conhece os ensinamentos do Cristo e não conhece o Cristo, não é possível, não ama Jesus. Então não basta apenas o estudo dos seus ensinamentos, o estudo do Sermão da Montanha, o estudo de suas parábolas, o estudo de suas curas. Precisamos entender o seu comportamento. O seu comportamento. O comportamento de Jesus é muito superior aos seus ensinos. O comportamento do Mestre é infinitamente superior ao que ele disse. Tudo o que ele disse é muito importante e de profunda sabedoria. Mas tudo o que ele falou foi o exemplo vivo do que ele disse. E Judas, que conviveu com ele, Judas, que participou de tudo, por que que ele foi lá? Recebeu 30 moedas de prata para entregar a Jesus. Fica parecendo que ele vendeu Jesus por dinheiro. Fica parecendo assim: vou entregar e vou receber dinheiro. Ficou tudo convencionado. Mas não foi assim. Não foi por essa razão. Judas entregou Jesus, não foi por dinheiro, porque 30 moedas de prata era o que se pagava para qualquer denúncia, comprovadamente. Aquele que entregasse qualquer malfeitor, perseguido, desejado pelas autoridades, recebia 30 moedas de prata. Era uma coisa comum. Então ele recebeu. E ele entregou. Era uma quinta-feira à noite, o que aconteceu no horto do Getsêmani. E aí, depois do julgamento do Sinédrio, antes que Jesus fosse conduzido a Pilatos, porque o Sinédrio não poderia condená-lo no sentido de executá-lo. O Sinédrio judaico condenava, mas não podia executar. Porque havia um decreto de Roma dizendo: só quem pode decretar a morte é Roma. Naquele caso, somente Pilatos, procurador de Roma, representante do imperador, poderia ordenar a pena de morte. Então, depois do julgamento do Sinédrio, Jesus foi conduzido a Pilatos. Isso na sexta-feira, bem cedo, o povo nem havia acordado ainda. Tudo foi feito muito rápido, porque Jesus era muito amado pela população, pelo povo de Jerusalém, pelo povo da Judéia, pelo povo da Galileia e até por muitas autoridades romanas, incluindo a mulher de Pilatos, que disse: eu tive um sonho e você não se envolva com esse homem. E Pilatos fez tudo. Eu não vejo nele nada que possa acusar. O fato dele ter dito que era o Messias, isso não era crime perante as autoridades romanas. Muito menos se ele dissesse que era rei dos judeus. Porque foi por aí que os doutores da lei, os sacerdotes, começaram a discutir. Você está dizendo, ora Pilatos, só temos um rei que é César. Se você mantiver esse homem vivo, que causa maior confusão, Pilatos sabia que não causava. E aí Pilatos foi pressionado, porque ele não viu razão para condenar Jesus. Mas o suicídio de Judas foi depois da condenação do Sinédrio. Por que Judas entregou Jesus? Porque ele queria que Jesus
se salvasse de forma milagrosa, como sempre ele fez antes, e que demonstrasse os seus poderes às autoridades romanas e judaicas. Judas queria, através de uma manobra política, implantar o reino dos céus na terra pela autoridade de Jesus. Quando ele viu que ele se enganou, quando ele viu que o mestre estava sendo conduzido a Pilatos, ele se desesperou. E ele viu que ele caiu numa armadilha. O que prometeram a ele não cumpriram. Então ele foi lá, devolveu o dinheiro. E aí, como os sacerdotes do templo eram homens, eram pessoas, de certo modo, esclarecidas também, disseram: esse dinheiro não pode ir para o tesouro. Não vamos misturar essa energia que veio do sangue com energia pura. Nós aprendemos com isso. Dinheiro mal adquirido, pagamento diante de um trabalho ilícito, é uma energia ilícita, é uma energia prejudicial. Dinheiro bom é dinheiro que vem do trabalho honesto. Dinheiro melhor é aquele que vem do trabalho com amor. Mas o dinheiro que vem do sangue, da opressão, da escravidão, da astúcia, da iniquidade, esse dinheiro só gera confusão, sofrimento. Muito sofrimento. Então os sacerdotes sabiam que não poderiam misturar aquele dinheiro com o tesouro do templo. E aí Mateus diz, só Mateus que trata desse assunto, que ele foi se enforcar. Mas lá em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico Lucas, no capítulo 1, e dos versículos 15 a 19, Lucas relata que Pedro disse que Judas havia comprado um terreno e que ele se jogou, se precipitou, caiu, mostrando as entranhas. Mas como? Se Lucas, em Atos, diz que a morte de Judas foi assim, e que ele havia comprado o campo de sangue, mas Mateus diz não. Quem comprou o campo de sangue, quem comprou o lugar que serviria de cemitério para os peregrinos, para os estrangeiros, foram os sacerdotes do templo. Então temos várias interpretações. Tem gente que diz, não, então Judas foi se enforcar, o galho caiu e ele se precipitou. Não, então Judas se enforcou, ficou muito tempo ali, a carne foi apodrecendo e foi caindo. Cada um para tentar unir o que Mateus falou com o que Lucas falou, narrou em Atos dos Apóstolos. Na verdade, Mateus não disse que Judas se enforcou, foi se enforcar. Provavelmente se enforcou mesmo. Agora, como foi esse enforcamento? Se ele tentou, não deu certo, depois se precipitou? Ou se ficou por vários dias aquele corpo ali sem ninguém ver? Coisa pouco provável. Se quebrou o galho, creio que não, Judas não ia se enforcar numa árvore. Só que naquele tempo não existiam grandes árvores. As árvores eram todas pequenas. Alguns estudiosos dizem que o galho quebrou e o corpo caiu, se precipitou. O fato é que Judas se matou. O fato é que Judas se desesperou. O fato é que Judas terminou a sua vida. E aí, como se explica isso? Como pode alguém com tanto conhecimento se desesperar a esse ponto?
provavelmente ele não se mataria nem pelo pai ou pela mãe, por ninguém, mas pelo mestre, demonstrou amor. Eu caí numa armadilha e por minha causa ele foi condenado. Aí nós entendemos que o suicídio de Judas foi uma grande prova de amor a Jesus. Então ele não entregou o mestre por dinheiro. Então ele teve outras intenções que ele imaginou que Jesus estava a aprovar, mas Jesus não estava a aprovar aquela intenção. Talvez tivesse faltado diálogo. Mas Judas pensou que Jesus, que conhecia todos os pensamentos, sabia ler o que cada um pensava e sentia, pensou que Jesus estava aprovando a sua estratégia, porque a estratégia de Judas era poder temporal, ter poder na terra, através do Cristo de Deus. Então Judas se suicidou por amor. Um amor desesperado, arrependido, uma consciência ultrajada, ferindo as leis de Deus. Porque o suicídio fere frontalmente as leis divinas. O suicídio voluntário, o suicídio da fuga da realidade. Então, quando nós observamos um episódio como esse, não estamos aqui querendo defender Judas, mas ele se arrependeu e disse. Agora, quem foi que ouviu Judas dizer isso? Aqueles a quem ele devolveu as 30 moedas de prata. E lá, o dinheiro foi para um cemitério. Hoje é dia de finados. Então, naquele tempo, não tinha cemitério para os estrangeiros? Cemitério para os peregrinos? Provavelmente sim, mas talvez precisasse de expansão. E a natureza dos suicídios? Por que não se matou com faca? Por que não se matou dessa ou daquela maneira? Aí é uma questão de cada um. Somos os Pedros, os que negam, os que condenam, os que entregam e ainda os que se matam pelas verdades. O problema foi a ilusão. Temos que ter sintonia de oração para não entrarmos nas ilusões, nos equívocos das ilusões, que dizem respeito ao que nós ainda somos, em termos de evolução espiritual. Jesus não escolheu Judas por acaso, desde o plano espiritual. Talvez Judas tenha escolhido a pior de todas as tarefas, a mais difícil. Uma missão dificílima, e que ele abraçou, convicto de que por seu intermédio, Jesus apareceria como o rei que era, com tanto poder que já demonstrou, diante do Império Romano. Sonhou ambiciosamente. E aí nós juntamos uma coisa com outra, ilusão com ambição. Geralmente, cada ambição de poder temporal, fama, riqueza, glória terrena, vem acompanhada de uma ilusão. Então, o problema de Judas foi a ilusão do poder, a ilusão da ambição, coisas que nós perseguimos. Coisa que nós queremos. Quando falamos em ambição, não queremos neutralizar o desejo do crescimento e do progresso.
Ambição do sentido de passar por cima dos direitos naturais de alguém para chegar onde quer. Conforme alguns filósofos, os fins justificam os meios. Como o próprio Caifás disse, vamos matá-lo porque é melhor matá-lo do que ver o povo cair nessa ilusão, segundo Caifás. Mata um e protege os outros. Foi a lógica que ele encontrou. Meus irmãos, quando nós desistimos do bem, estamos praticando o suicídio moral, porque tem o suicídio físico e temos o suicídio moral. Somos suicidas no campo da moralidade. Eu sugiro que todos assistam um filme intitulado Somos Todos Iguais. Alguém aqui já assistiu? Somos Todos Iguais? Quem assistiu, levante a mão. Ninguém? Só você, Marilei, e eu. Tarefa para casa. Para amanhã e depois. Entra lá no Google, vê lá, descobre. Netflix, não sei como. Assistam o filme Somos Todos Iguais. Eu não conheço filme melhor do que aquele para se falar de amor ao próximo. Somos todos iguais. Assistam esse filme. Quem não assistir, ouça quem assistiu. E quem assistiu, diga para quem não assistiu. E perdeu. É um filme excelente, baseado em fatos reais. Quando nós desistimos da caridade, todo mundo lembrou o nome do filme, né? Qualquer coisa está gravado. Somos todos iguais. Quando nós desistimos do perdão, da caridade, dos valores, da busca aos valores espirituais, nós estamos praticando o suicídio moral. Quando nós desistimos de nós mesmos, estamos a praticar o suicídio moral. Muito pior do que qualquer outro tipo de autoflagelação, de suicídio. Judas suicidou porque ele estava desesperado. E muitos dos nossos suicídios morais surgem, não é por causa do desespero, e sim por causa do egoísmo, da acomodação e da indiferença e do desamor. Então, meus irmãos, cuidemos, vigiemos, observemos a mesma circunstância, o mesmo fato, de diversos modos. Não tenhamos medo de ter várias opiniões. E cuidemos para que as nossas ambições não nos levem a armadilhas perigosas, arrependimentos profundos e a outros suicídios morais. Muita paz, que Jesus, o nosso grande mestre, nos abençoe, e Judas, onde ele estiver, também nos abençoe, porque de lá para cá ele já passou por muitas vidas, e certamente hoje ele está bem ao lado do mestre, cuidando dos interesses de Jesus Cristo. Que Judas também nos abençoe, agora e sempre. Muita paz. Nós agradecemos mais uma vez ao Emídio, pedindo que Jesus o envolva em luz e em paz. Muito obrigado por estar conosco hoje. E vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho.